a inspiração vem daí, a vida de cidade, que é o que mais me interessa. Sabe, a natureza, por exemplo, ela não me inspira. Né? Tenho o maior respeito pela natureza, imagino não, com certeza ela tem que ser preservada, mas para mim ela é monótona. Eu acho que isso tudo começou quando eu realmente era muito jovem. Eu ia da minha casa para a escola e tudo se passava dessa forma, a gente ia a pé. Então esse prazer de caminhar e ver a cidade, né, acho que se iniciou nessa época, final da década de 50, começo de 60, quando eu era bem mais jovem. E realmente é assim uma obsessão, não uma coisa tão grave, forte, mas mais forte, né, de ter uma necessidade muito grande de andar pela cidade, ver a cidade com uma sensação de perda muito grande quando me ausento. É algo tão dinâmico, né, que a cada esquina que você chega, dobra a esquina, uma coisa diferente, nova está acontecendo. Então, mesmo no meu trabalho, eu não preciso, vamos dizer, ir muito distante ou variar de lugar. Se eu ficar num quarteirão e dando volta naquele quarteirão, certamente as coisas vão mudar de tal forma que eu vou conseguir fotografar coisas muito diferentes, né? Então, a cidade realmente é o que me inspira. Quando me perguntam assim, mas você acha a cidade de São Paulo bonita? Absolutamente, entende? É uma bobagem dizer que ela é bonita. Bonita é Paris, é o Rio de Janeiro, com a natureza, essa coisa toda. São Paulo é instigante, uma cidade extremamente interessante, então não precisa, para me inspirar ou para interessar as pessoas, as coisas não precisam ser belas, não é? A gente cai, eu acho que assim, num clichê. A primeira foto que eu vi foi uma foto do Henri Cartier-Bresson, que é um fotógrafo universal, considerado assim o olhar do século XX, que fugindo de uma aula que eu não entendia nada na faculdade e tal, fui lá para a biblioteca e tinha um livro chamado Imagem à la Sauvette, um livro com as fotos, o primeiro livro editado com as fotos do Cartier-Bresson, e folheando eu dei com uma foto que me impressionou muito. Era a primeira foto que eu consegui ver do livro, que é de um casal de noivos num parque, ela de noiva e ele de fraque, e ele empurrando ela num balanço. E eu falei, nossa, que coisa, que forma interessante de ver o mundo. Quando eu vi esse livro, eu decidi ser fotógrafo. Eu fiquei muito impressionado com aquelas fotos do Cartier-Bresson. E passei a dirigir todo o meu interesse, né? Virei assim um fanático, um obsessivo, né? E tal. Via tudo sobre fotografia, o João Xavier me apresentou vários fotógrafos, né? Trabalhos de fotógrafos, essa coisa toda. E daí surgiu a Cláudia Andujar. Veio da minha vida, é uma grande fotógrafa que fez parte de um concurso de fotografia universitária que eu ganhei em primeiro lugar junto com outro rapaz, não me lembro agora, não sei se ele também virou fotógrafo, é que eu não me lembro. E a Cláudia me ajudou muito, era uma grande fotógrafa da revista Realidade, que impressionava a todos nós, e ela então me apresentou para o Nino Carta, que foi o criador da Veja também, mas em julho, mais ou menos, de 68, antes de me formar, eu já comecei a trabalhar na Veja. Achei incrível, a carteira assinada, seguro-saúde, né? Câmeras, me deram 2 câmeras Nikon, essa coisa toda, e eu comecei a me sentir assim, né? Um repórter fotográfico. Aqui no Brasil estava muito difícil, eu entrei para a Veja, nos números zeros da Veja ainda, né? Em 68, e nós estávamos numa repressão terrível quando começou o ato 5, né? Que foi em dezembro de 68, e coincidência ou não, eu arrumei uma bolsa para ir para a França. Em Paris, uma cidade incrível, belíssima, foi uma experiência de vida enorme, mas eu não sentia nenhuma vontade de fotografar. Não? Tudo para mim parecia tão distante, tão óbvio, não? Fazer retratos de algum francês, como eu fiz dos paulistanos aqui do Brás, nunca me passou pela cabeça. Daí eu voltei para o Brasil, trabalhei mais um tempo, como disse que foi muito pouco tempo, e daí também encontrei aqui uma repressão terrível, estava censura, não se conseguia trabalhar direito, se tomava um filme toda hora, não podia passar em frente de um banco com uma câmera fotográfica, que já vinha um guarda, né, te prender e tal. Então eu fui detido algumas vezes assim, no Rio de Janeiro também, e também não percebia assim um futuro como repórter fotográfico. Então acho que hoje eu sou um fotógrafo documental, mas com esse espírito de repórter. Tanto é que fazer uma reportagem que eu faço de vez em quando me pedem, eu vibro. A fotografia tem incríveis limitações. Nessas limitações é que está a sua força.
sabe? Porque se você não tivesse limitação nenhuma, daí vira a vida real. Não, você está fazendo uma representação e que tem que ser mais expressiva do que a vida cotidiana, que é banal. O mundo desfeito e refeito, é exatamente o que o fotógrafo tem que fazer. Né? Ele lidar com a dura realidade, né? Que está ali, que ele não tem nenhum domínio sobre ela, as coisas acontecem à sua revelia, e ele tem que transformar aquilo, né? Reformar, de tal maneira que aquilo que era opaco se torne luminoso. Eu acho que é importante a fotografia ter um caráter intuitivo muito forte, muito grande. Né? Existem, evidentemente, as fotos que são produzidas, criadas e que também têm seu valor, mas no meu caso é bater na porta de uma casa e pedir para fotografar aquela casa. Muitas vezes eu entro e não tem nada interessante. E outras vezes se apresentam surpresas incríveis e tal. Ou que seja um jarro, um chapéu, os retratos da parede, o mobiliário. Quer dizer, que a primeira intenção era essa, fotografar as casas, mas de repente apareciam as pessoas nesses lugares, né? E fiz muitos retratos. Havia aquela zona cerealista, que é o início do bairro do Brás, ali vizinho ao mercado, né? E que eu fiz um retrato que eu gosto muito, que eram 2 carregadores de sacos de farinha, que pegavam aqueles sacos pesadíssimos, que estavam num caminhão na rua, punham nas costas e entravam dentro de um depósito para jogar esse saco lá fora. E eles estavam totalmente, sabe, só com uma bermuda feita de saco também de farinha, e todos esbranquiçados da farinha, uma coisa meio marmórea assim e tal, como se fossem estátuas gregas e tal. E que eu pedi para fotografá-los. Eles acharam um pouco estranho. Eu falei, não, porque vocês são umas figuras belíssimas, né? Eles ficaram um pouco assim e tal. E, evidentemente, as pessoas em volta, os amigos todos, né? Querendo fazer brincadeira, né? Mexendo e tal. Mas criou-se um clima tão incrível de parecer que eu e os 2 estavam assim, sabe, numa redoma de vidro, sabe? O universo exterior sumiu. E eles posaram de uma maneira surpreendente, sabe? Um encostado com o cotovelo assim, encostado no ombro do outro, que se fossem modelos profissionais não saberiam fazer daquela forma. Dá um arrepio, pô, estou conseguindo, acho que estou conseguindo fazer uma bela foto. E assim eu descobri que eu podia fazer mais retratos e tal. Mas sempre com receio de alguém me interpelar e me processar. Quando eu fiz aquelas fotos de uma maneira tão ingênua e pensando realmente em revelar um pouco da dignidade, da beleza daquelas pessoas. Eu estava viajando, estava de automóvel pela Raposo Tavares, lá no fim, quase no Rio Paraná, e era final de tarde, então eu estava em direção ao oeste, tinha um sol contra, e quando a estrada então reflete, aquela estrada de asfalto reflete, fica meio prateada, e um carrinho passando assim, era uma coisa quase chapliniana, aquela estradinha assim que vai em direção à vida, né? E falei, nossa, eu queria ficar viajando pelo interior do estado, fotografando o que acontecia pela frente. E assim as coisas foram rolando durante 1 ano e meio, sem que eu planejasse, né? E sempre por conta do acaso. E chegava naquelas cidadezinhas, bom, o que eu faço agora? Né? Sentava numa praça e ficava olhando. De repente aconteceu alguma coisa luminosa diante de mim. E realmente assim, aquela surpresa, né, de algo acontecer do nada, né? E tentar captar, né, algo que seja assim opaco, né? Tornar aquela coisa luminosa. Então achei esse um desafio na fotografia que eu faço. Aqui no alto do Banespa, é sempre uma sensação renovada. Eu tive um professor que dizia que a gente precisa ter a curiosidade daquele garoto que sobe o morro e que a cada 2, 3 passos que ele dá, ele tem que olhar para trás para saber o que ele está vendo a partir daquele ponto. Mas a surpresa é sempre a mesma, sabe? Ela é renovada porque o impacto realmente é muito grande. Essa coisa de metrópole tentacular. Tem o eixo da Avenida São João, que para mim é um lugar muito querido. Sabe, a Avenida São João foi assim a via que eu, quando era garoto, percorria da minha casa até os cinemas, a minha escola,
E eu andava muito a pé. Eu acho que foi ali na Avenida São João que eu descobri um pouco esse prazer de andar pela cidade e olhar para os edifícios, e que acaba sendo, acho que, o motivo principal do meu trabalho como fotógrafo. Então, desse ponto de vista aqui, desse edifício aqui, eu convido todos a virem aqui ver a cidade, que é algo assim deslumbrante, surpreendente, né? Esse mar de prédios que muitas vezes é tão criticado, mas é nele que a gente vive, né? E que tem um certo conforto, tem trabalho, tem diversão. Então, São Paulo é isso, é essa grande confusão que pode não ser bonita, mas é muito interessante, eu garanto.